Sejam todos muito bem-vindos ao Socorro! É muita polêmica, o podcast. O podcast de hoje é sobre o tão polêmico assunto das cotas raciais. Para quem são destinadas? Em qual ocasião? Por que elas existem? E claro, muito mais. A política de cotas é uma política de reparação histórica, que visa reparar os anos de escravidão que o povo negro e indígena de nosso país foi submetido. Imagina só a quantidade de mentes brilhantes que perdemos por falta de oportunidades e por todo esse racismo enraizado em nossa sociedade. Pois é, as cotas raciais chegam na tentativa de corrigir esse problema. A escravidão e o racismo estrutural do Brasil levaram à desigualdade e dificuldade de certos grupos étnicos, como por exemplo os negros e indígenas, a terem acesso à faculdade. É por conta desse fato, muitos hoje vivem em situação de pobreza e sem acesso à educação. Para ajudar essas pessoas, criou-se a Lei nº 12.711, que regulamenta o sistema de cotas em universidades. A falta de investimento do Estado em escolas e ensino só tem prejudicado esses grupos, pois sem uma educação básica só dificulta a entrada em uma universidade. Mesmo que eles consigam entrar em uma faculdade, têm o problema de permanecer, pois por conta das dificuldades financeiras e de locomoção, só complica o processo. Ainda que nos últimos anos a porcentagem de pretos, pardos e indígenas matriculados na universidade tenha aumentado, a permanência deles não acompanha esse ritmo. Segundo um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 36% dos jovens brancos entre 18 e 24 anos estão estudando ou já terminaram sua graduação, enquanto entre pretos e pardos, esse percentual cai pela metade, 18%. Segundo José Jorge de Carvalho, que é um dos estudiosos sobre cotas no Brasil, e inclusive ele é professor da Universidade de Brasília, diz ele que o primeiro país a adotar as cotas, ao contrário do que muita gente pensa, foi a Índia, em 1948, onde o líder dos Dalits, Ambedkar, conseguiu com que a população dos Dalits, que eram consideráveis intocáveis e muitas vezes as pessoas se recusavam empregos para eles, conseguiu com que a população dos Dalits tivesse os mesmos direitos que as demais populações que moram na Índia. Não resolveu o problema, mas conseguiu diminuir a grande desigualdade que existia entre essas duas populações. E o segundo país a adotar as cotas foi os Estados Unidos, em 1960. Aqui no Brasil, as cotas raciais e sociais começam a se aplicar no início dos anos 2000, onde a UFRJ foi pioneira nas cotas sociais, e logo em seguida a UNB, Universidade de José Jorge de Carvalho, começou a aplicar as cotas raciais em 2004. A partir de 2012, vira a lei onde toda instituição federal deve destinar 50% das suas vagas a oriundos de escolas públicas, que resulta nas cotas sociais. Historicamente, o Brasil não possuía compromisso com a educação. Antes mesmo da abolição da escravidão em 1888, no ano de 1881 foi assinada a Lei Saraiva, que proibia o voto vindo de analfabetos. Em outras palavras, foi um instrumento de controle para os negros escravizados, após serem soltos, não votarem. Então, o branco alfabetizado não se preocupava com a educação, e quem se preocupava não podia votar. Isso se manteve durante mais de 100 anos, com os negros às margens da sociedade, sem voto, sem educação e sem direitos. Devido a diversas ações do passado por soberania, tivemos um nível muito alto de desigualdade ao excesso de educação. Para corrigir isso, surgiu a Lei de Cotas. Bom, vou ser bem direto nisso e dar a minha opinião. Se dependesse de mim, a porcentagem de cotas seria a mesma de 50%. Mas acho que a Lei de Cotas não deveria ser só para instituições públicas. Poderíamos propor um projeto para que cotas fossem também instituições particulares em troca de diminuição do imposto de IPTU, para que assim mais vagas fossem ampliadas e mais oportunidades abertas. Então, o que concluímos com isso tudo? A política de cotas, do contrário de que muitos pensam, não é uma questão de capacidade. Os negros não são menos capazes do que os brancos, mas sim é uma questão de reparação. Eles foram simplesmente jogados na sociedade sem nenhuma intenção de inclusão. E essa inclusão só está sendo feita agora, porque não foi feita antes. Por isso as cotas são necessárias. E a intenção não é de que elas sejam permanentes, mas devem sim ser mantidas em colaboração com o investimento na educação básica.
na busca de um dia alcançarmos uma melhor equidade no Brasil, com menos racismo, menos desigualdades e com mais oportunidades para todos. Esse foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado e que pesquisem mais sobre esse assunto tão polêmico que são as cotas raciais. Tchau, tchau! Até a próxima!